Duas linhas de transmissões transmitindo diretamente da nossa instituição privada, nossa instituição particular, de segurança pública, de segurança para os nossos filhos e também para os filhos das demais vizinhas e mulheres da comunidade. Muito contrário do que vadias terroristas demonstram supostamente que são amigos, que podem proteger alguém, eles só podem atacar e usar leis estúpidas contra as pessoas. Hoje, o mesmo conluio desses e-mails que eu tenho aqui consolidou e já está informado a Delegacia da Conceição diretamente para a 10ª Delegacia através do contato civil do WhatsApp, que a gente pode informar através de vídeos, que o conluio insiste em cortar o pescoço do nosso filho. Por que o conluio insistiria nisso? Em atos terroristas, com esse tipo de demonstrações contra ele? Por que existiria um complô do conluio de mulheres de me encurralar dentro de casa, de maneira a continuar a perseguição política estabelecida desde os primeiros boletins de ocorrência, usando a instituição pública 10ª Delegacia da Lagoa da Conceição em benefício próprio e com atos inverossímeis em relação a tudo que elas têm contado naquela delegacia, onde abruptamente desenvolveram um plano de sequestro legalizado dos nossos filhos, usando as pessoas das instituições, as leis e muitas mentiras violentas sobre o casal, que atacam o Renato simultaneamente, atacam o nosso modo de vida, enquanto elas promovem o terrorismo contra a mulher. O que é o terrorismo contra a mulher? Como melhor explicar, se não eu sendo espancada na rua e todas defendendo os terroristas? São feministas porque são mulheres contra o homem, contra o pai de família. E eu insisto para as autoridades, é emergencial em Santa Catarina que se cria a lei de apoio e amparo a homens perseguidos por mulheres caluniadoras de quadrilhas feministas e ostracistas, que perseguem também crianças. São abusadoras, abusantes, têm atitudes abusadoras de mulheres abusantes, tanto com criança, adolescente e homem. Não respeitam o idoso. Fazem conluios com espancadores e machos tóxicos, fingindo muito namastê, fingindo bondade absoluta, fingindo coisas que eles nunca tiveram nos seus corações. E insistindo que famílias bem compostas como a minha tenham obrigação de ceder a esse tipo de atitudes. Quem foi que abusou da minha imagem nas redes? Qual dos CPFs que criou toda aquela porcaria com a minha imagem? Mas quem foi lá comentou tudo aquilo? Quem comentou tudo aquilo se não foram as Rosângela Máximos, as Elisete Maria Marques, senhora,
Nailde Maria Marques, horas com seus nomes e horas com perfis falsos. Mas eram elas as interessadas naquele assunto e em deixar comentários destruidores, avassaladores contra a família. Porque as mesmas intenções delas em relação ao espancamento que foi feito por Célio Fortes e suas filhas, que também tiveram apoio do Ezequiel terrorista, dizendo que era o Renato que deveria vestir calcinhas na cadeia, quando eu disse que só um promotor público muito terrorista aceitaria denúncias tão mentirosas, de vadias tão deploráveis, futriqueiras, intisiqueiras, bandidas, partidaristas, politiqueiras baratas, miserentas e com projetos de favelização. Se hoje eu ceder as imagens para o Diego Tibes da investigação, se comprova plenamente os atos de dominação que ocorrem, tanto no corredor da morte, quanto na casa ao lado, por essa senhora. Tão deplorável que eu estou cansada de repetir o nome dela. E acho também que é suficiente para as autoridades tomar alguma providência contundente. Nós não somos a primeira família que enfrenta os mesmos problemas, mas somos a primeira família a levá-los até o final. Quando entraram na casa da minha cliente Vitória e do Léo, o que eles disseram entre eles e o cachorro, nós não precisamos disso. E saíram. A casa era o quê? Alugada. Do mesmo modo que essas pessoas insistem em fazer a tomada territorial e insistem nessa perseguição e minimizar a família, aumentando os danos morais e materiais contra os filhos, para que a família se canse abruptamente do lugar e ceda aos conluios de drogas. Todas apoiadoras das droguinhas circulantes, exatamente como eu falei pro chefe de tudo aquelas polícias que estava ali, e disse, agora já contasse bastante, vamos para lá. Vamos para lá, deixa ostracizar, não é, queridos? Deixa ostracizar, deixa bater palminha, no comando, senhora Máximos. Porque pegaram eles, não é? Hã? Foi isso, né, senhora Máximos? E qual é a sua próxima aprontada que você está planejando? Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não te conheço? Desde a época que você foi pagar de grandona lá no outro lado da ilha? E o que aconteceu por lá? Só que lá ninguém é do oeste e te tolerou como nós te toleramos. Aí aconteceu aqueles problemas, né? Parece que o pessoal da Ilha da Nicotina não tolera muito essas canalhas. Foi lá pagar de grandona e foi peneirada. Veio bem quietinha para a Costa da Lagoa. Quietinha, se sentindo a bandida grande, né? Grande igual o filho. Quase tamanho do poste. Explicitamente identificado mediante as câmeras da família que estava ali naquele momento do ato deplorável dos 7 amiguinhos do Bernardo. Certamente um dos que o Bernardo mais vai proteger é esse daí. Porque entre eles os canalhas se protegem. Por isso que eu falei para o investigador que eles têm que ter um método de passar, de pegar e fazer o fulaninho falar. Quem é o fulaninho para falar? É o Bernardo, a coisinha linda do papai, mas que só escuta a senhora Máximos.
só escuta a bandidagem da Costa, só escuta a porcaria deplorável do lugar. E como diz o seu Edinaldo, quem estava lá tem que pagar. Não é só ser identificados, não, senhores. Identificados é o menos difícil de se fazer, como já temos feito nas redes. O mais difícil é fazê-los pagar pelo ostracismo, por enganar tantas vezes a polícia e principalmente essas canalhas psicopáticas que fingem ser bondade. E por trás de tudo isso estão maníacas profissionais. Maníacas profissionais. Maníacas profissionais. O que eu fiz de grave para elas? Estender a mão quando não tinham água em suas casas e organizar e ceder a minha rede de água, que, como diz o construtor das primeiras partes dos barracos do lugar aqui, que não eram capazes de botar uma emenda para manutenção dos canos? O que eu fiz de mal para elas? Atraí um caminho lindo, maravilhoso, começando a obra de pavimentação do lugar, cuidando as plantas, cuidando o lugar para não ser meramente um lugar de drogados, de fofocas, de mentiras. Aquele bando de gente andando pelado, gritando, assustando criancinhas, igual nos primeiros meses da nossa estadia na Zumbilândia. Foram meus erros? Fofoqueiras de Santa Catarina são imparáveis na ilha de Florianópolis. Mesmo sob a nova lei Stalking, não param de atacar a família. Todos os tampinha querem perdão, mas ninguém está à disposição da mudança. Se não gosta do que eu falo, mesmo que nunca consegue compreender toda a novela da Costa, fica calado e se vaia. Se vaia daqui se não eres capaz de entender. Igualmente eu falo para nossa querida, estimada advogada, se não é capaz de entender, de perseverar, se mande, mas como uma grande mulher, cheia de honraria. Deixa o processo capa a capa para eu destrinchar nas redes. Deixa aí. E mais, querida. E mais. Devolva o dinheiro do Renato, aquele que a senhora pegou por o Conselho Tutelar estar trabalhando para as bandidas. Aquele dinheiro que a senhora pegou por a delegacia não fazer o seu trabalho nos primeiros 6 meses e defender bandidos de estimação na televisão. Lixo de Floripa. A senhora merece muito mais. A senhora merece acompanhar as outras causas da família até o final. A senhora merece estar dentro da história. É por isso que eu não expus o seu nome. É por causa da perseguição que a gente viveu hoje contra o nosso filho, perseguição de degolar Arlo, que a gente não expôs o seu nome para proteger lá. Se eu estou protegendo minha advogada, eu não posso estar atacando a senhora. Fica claro isso, Ministério Público? Revisei todos os meus áudios e não fui capaz de criar o vídeo expondo o que eu falei exatamente porque o conluio ataca novamente. Exatamente porque o conluio disfarçado de pessoas incríveis e muito buenas acaba de atacar a família novamente. Nas pessoas de quem? Dos dois mais deploráveis, mais abusadores,
mais canalhas, mais psicopáticos de todos os tempos na pessoa deles. Assim como temos denunciado neste momento, há instantes atrás, alguns minutos, nem meia hora atrás, para aquela unidade de polícia. Porque não somos pais omissos, somos pais de verdade, pais conscientes, pais que conhecem as motivações políticas e as fofocas do lugar, pais que conhecem o que mulheres deploráveis são capazes de fazer contra o homem quando não conseguem cuidar nem dos seus traseiros e vivem um ódio compulsivo, diferente de qualquer revolta por injustiça promulgada. Uma natural revolta por injustiça promulgada, uma sentença de injustiça é a sentença que a senhora Elisete, em conluio com o senhor Reni Batista Neto, forjaram e orquestraram contra a mãe de família. E isso é muito grave. Tão grave quanto um juiz dizer que para proteger a mãe ele não poderia condenar a estrupiadora, quando a função de um juiz é exatamente condenar a estrupiadora para proteger que outras mães passem pelas mesmas contendas ao longo de suas vidas. Neste momento, se eu pudesse deixar um recado lindo para um investigador de qualquer uma dessas polícias, sobre as histórias da Costa da Lagoa ou histórias do lugar que todo mundo dali 3 dias transforma numa piada sem graça, uma cachaçinha, um cigarrinho de maconha e os problemas estão resolvidos e todos seremos amigos daqui para frente e esquecemos o passado e relembramos sempre que for conveniente. Eu gostaria de dizer que nunca, em nenhum momento eu tive amizade com Senhora Rosângela Máximos ou Senhor Fernando Flores, para dizer que nós éramos amigos e não somos mais. Exatamente como com Célio Fortes e com senhoras Donas Marques lá, as irmãs Petralhas. Não tivemos amizade. Nenhum momento tivemos amizade. Diferente de eu ter sido cabeleireira de Vitória e ter convivido com ela na feirinha, onde ela buscava mais de 2 vezes por dia alimentos para o restaurante da Marlene. Então, são diferentes os contextos. Quando ela tenta amputar um racismo para mim, depois de uma amizade, dos contextos de nunca ter amizade com essas pessoas e elas nos perseguir, essas outras pessoas, incessantemente para fazer o uso e abuso de leis estupidizantes e amputar crimes contra a família. Insistentemente coligados com Fabrício, do restaurante Coração de Mãe, e os demais que dão apoio para o Célio, que seriam Fabrício e Vaguinho, do restaurante Lagoa Bonita. Os conluios são explícitos e não é a costa inteira. São menos de 40 pessoas que usam da violência, da fofoca, da maledicência, dos grupos em WhatsApp para insistir nesse ostracismo descomunal, como esse que o Fernando Flores Pereira acabou de fazer. E eu estava vendo tudinho daqui da minha casa, como é o comportamento dele. E a prova do nosso equilíbrio, a prova da nossa sensatez, é que a gente fica observando o movimento e como eles são coligados uns com os outros, dos boletins de ocorrência, que foram feitos simultaneamente, primeiro uns, depois outros, depois todos conectados, todos contra a família,
todos contra a família. E durante os 6 meses, quantas vezes que eles nos difamaram? Na Barca da Fofoca, no Rio Vermelho, na Lagoa da Conceição, isso depois de ir na televisão. Através da escola, mandando listas pedindo assinaturas para tirar a família do lugar, para tirar a família do lugar e depois dizendo que era para só a família colocar na escola. As desculpas mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida, todas fabricadas por essas senhoras da quadrilha feminista que eu tenho denunciado. Os ataques são iminentes. Existe um corresponsável que denuncia todos os outros, que é aquele que bota a mão no dinheiro público. E também esteve comentando os meus vídeos. Ele que pode estar financiando o de pior dos piores e deploráveis que a gente pode ver acontecer, porque essa união ela não acontece por nada ou por justiça. Ela acontece por perseguição política, por injustiça e por mau uso das leis, e com o intencional de fazer com que as demonstrações das instituições sejam sempre contra a família, seja a delegacia ou outras instituições. E insistir que naquele ato de 2020, quando fomos brutalmente tirados direitos de luz, água, com aluguel pago e tudo, moradia, ostracizados, pisados, nossa feirinha, nosso salão, tudo sequestrado por essas pessoas malévolas, ainda insistiram que nós teríamos corrompido aquela justiça, que nós teríamos feito isso, como se nós não tivesse que ter apresentado o depósito do aluguel, não tivesse que ter apresentado vídeos e fatos que levavam àqueles boletins da pastinha verde que eu tenho apresentado aqui para vocês. As mágoas de eu ter lido a agenda, demonstrado que a escola foi invadida para conluios partidários políticos, para a expressão do partidarismo ecologismo, através de crianças que estão sendo coagidas por adultos imbecis, os mesmos adultos imbecis que dizem que não pode fazer política e religião na escola. São os mesmos adultos imbecis que forjam a cabeça das crianças, colocando essas coisas maníacas na cabeça da criança. E isso não é como na minha época ir plantar uma árvore. Nossas professoras, incríveis mulheres de todas as raças, de todas as cores, alemanas, junto com africanas, todas ensinavam a plantar uma árvore, ensinavam-nos a plantar uma árvore. E um beijo para minha amiga Andréia, minha melhor amiga, que não é a Andréia da Costa da Lagoa, é a Andréia da infância. A Andréia da minha infância pode contar que era assim que éramos ensinados a plantar uma árvore. Não éramos ensinados a abraçar uma árvore, a adotar uma árvore, possuir uma árvore e posteriormente cochetear com as árvores alheias. Cochetear com as árvores alheias. E nisso está toda uma intenção que é ensinada coagindo crianças desde a escola até sua temprana idade, quando eles começam a votar, quando eles começam a usar o seu direito a votos para favorecer grupos de terrorismo que trabalham nas suas mentes desde a mais tenra infância até a sua adultez, gerando impossibilitar que novas leis
diferentes leis, ou mesmo as leis reais, sejam aplicadas num mundo onde todo mundo é coitadismo, num mundo onde todo mundo está ameaçado. E o que eu vou fazer hoje se o cara está ameaçando de cortar o pescoço do meu filho? Vou usar a técnica do Faroeste ou vou usar o marxismo cultural? Porque o marxista, ele pode tudo. Ele pode, né? E os outros não podem nada. Qual vai ser a técnica que a família vai usar? Vai delegar a autoridade para a mesma delegacia que até agora não defendeu a família? Para a mesma delegacia que permitiu uma invasão combinada de vadias políticas, mulheres, para boletins de ocorrência que nos levaram a praticamente um sequestro legalizado das crianças, das mesmas instituições que deveriam nos proteger dessas bandidas, mãe de esquartejador, professoras craquentas, pessoas deploráveis, sem moral nenhuma para falar do filho dos outros, para falar sobre o filho alheio, que envolvem pessoas em grupos de terrorismo constante e que sempre finge que eles são os coitadinhos? Quem espancou quem? Quem espancou quem? Quem espancou quem? Vocês acham que eu tinha pouca sede de soltar aquele meu telefone cheio de provas contundentes da geoengenharia e quebrar aqueles 3, ao menos revidar, e eu não podia? Porque a senhora Máximos encomendou da Vitória o meu telefone. Assim que funciona. Mediante os olhos do meu filho, tem o vídeo. Você pega pequenininho, você quebra, você pisa e você tudo. É fácil contar história, é fácil fazer boletim de ocorrência, é fácil conseguir, mediante o Ministério Público, engambelar o Ministério Público, ao ponto de eles oferecerem queixas por posicionamento de cachorro, oferecer queixas ao pai de família por posicionamento de cachorro, oferecer queixas ao pai de família por ter feito um suposto ataque contra o tal do Jonas Maconha, que tinha até laudo. Ele se cortou e foi fazer o laudo. Mas a nossa lança não apresentou nenhum tipo de nada. Porque demonstramos através de vídeos que não atacamos aquele homem. Ele veio atacar-nos, exatamente como o pai dele, os inquilinos dele, além de nos atacar, além de colocar os conluios tudo aqui para rodear a nossa casa, tanto nos dias dos atos terroristas, quanto nos outros dias que tiravam o sossego e a paz da família para as suas atividades e o seu estilo de vida diário, que é diferenciado, como eu tenho dito, desde a alimentação até a educação. E se não fosse suficiente, todos esses arranjos que foram devolvidos pela promotoria, inclusive, dizendo que não houve as perseguições, que nós não estávamos nos perseguindo ninguém, nós estávamos nos defendendo dentro da nossa casa. Como eu posso estar atacando um marginal se eu estou me defendendo do drogado dentro da minha casa? Como podemos minimizar as questões se as pessoas são sempre as mesmas? Se o problema mora ao lado, a psicopata está ao lado. E ela insiste, mas ela insiste em fazer o papel de bondade absoluta quando a gente está vendo que estão coagindo outras pessoas aos mesmos ataques contra o homem. É compulsória a perseguição ao homem, ao trabalho do pai de família.
Nós estamos em Santa Catarina e não podemos deixar isso se alastrar ao ponto de uma mulher tão deplorável dizer que viveu no casamento 25 anos sendo perseguida pelo próprio marido. Olha o ponto que chegamos. Primeiro, que é impossível uma mulher viver 25 anos perseguida pelo próprio marido e trancada pelo próprio marido. Eu posso falar dessas coisas. Eu vivo muito bem comigo mesma. Eu sei o quanto é, o como é você viver bem consigo mesmo e quanta dificuldade que as pessoas têm disso. Ser autônomas, independentes. Quanto que uma mulher que vive com seu marido 25 anos precisou dele, viveu do suor do trabalho dele e depois enganosamente se vai mediante um tribunal e diz essas coisas para sugar o dinheiro dele, para sugar o dinheiro dele. E muitas estão usando uma lei que tem agora. É, a lei que se o homem tem uma família e engravidou outra mulher e não avisou, ele deve ficar 6 anos preso. Isso é o feminismo absoluto. Isto é o feminismo absoluto. Eu não vejo nada de bom nisso. Eu não vejo nada de proteção à mulher nisso. Eu vejo que estão perseguindo ao homem num nível tal que não terá mais pai de família. Não terá mais. Poucos são os casais que terão sabedoria para enfrentar as estupidezes que estão sendo promovidas pelo Estado. E eu volto a chamar as Campanholo, aos Jorginho, que é hora de fazer a lei de proteção ao homem, porque as regras dos direitos humanos básicos e da criança e do idoso e de todos os grupos é direitos iguais. Primeiro as crianças, depois os idosos, aí as mulheres e o homem. E mediante o homem está sendo escorraçado do mundo, ele precisa de uma lei exclusiva de apoio e amparo para ele. Principalmente quando ele provê a casa há mais de tantos meses. O que é difícil, né? Porque naturalmente é homem encostado em mulher que está encostada no governo do estado, no governo do município, que não faz nada, fuma maconharia o dia todo. É isso que mais temos, é isso que está destruindo a sociedade. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.